Seria o mundo um plano perfeito de Deus ou somente um caos silencioso que não se importa com a nossa existência? De um lado, a Bíblia diz que até os cabelos da sua cabeça estão contados. Do outro, o filósofo Albert Camus, em sua obra O Mito de Sísifo, diz que somos apenas estrangeiros em um universo que não nos deve explicações. Eu estou gravando esse vídeo porque a ideia de que a vida não tem sentido me instiga. Eu te pergunto, seria essa a ideia mais libertadora ou a mais perigosa que você pode conhecer? Camus chama isso de o absurdo. Nada mais é do que o confronto entre a busca humana pelo sentido da vida e a indiferença que o universo tem em relação a isso. Como se o homem perguntasse e o universo respondesse com um ressonante silêncio. Em outras palavras, o homem pergunta e o universo se cala. Você já sentiu isso? Camus diz que a maioria das pessoas tenta resolver esse confronto eliminando um dos polos. Isto é, ou se matando, eliminando o homem através do suicídio físico, ou criando explicações metafísicas, religiosas, fingindo que o universo, uma força maior, ou até mesmo Deus, deu uma explicação ao homem no que diz respeito ao significado da vida, o que o filósofo classifica como suicídio filosófico. Mas a proposta de Camus é outra. Mantenha esse confronto vivo, aceite que o mundo é mudo e não se importa com os nossos problemas, mas continue perguntando mesmo assim. Talvez podemos chamar Albert Camus de santo ateu. Mesmo não acreditando em Deus, o filósofo defendia uma moralidade rigorosa. Devemos ser bons uns com os outros, não porque Deus manda, mas porque estamos todos no mesmo barco, empurrando a mesma pedra, em um mundo indiferente. Mas isso me deixa intrigado, pois se o absurdismo for verdade, certo ou errado objetivo não existem. São apenas preferências biológicas ou sociais. Eu acredito que todos vocês que estão me assistindo, assim como eu e quase todos os seres humanos, possuímos uma base lógica para condenar aquele movimento autoritário da década de 40, onde diversas pessoas morreram, cujo nome eu acho melhor não citar. Não é apenas uma opinião. Inclusive, Camus também condenava ardorosamente aquele movimento. Porém, tal posicionamento do filósofo revela uma incongruência com as premissas do absurdismo, pois, como eu disse anteriormente, certo ou errado podem até existir no absurdismo, mas não possuem um fundamento objetivo. No fim, matar ou salvar alguém teria o mesmo valor cósmico. Zero. De maneira bem breve, uma das figuras mais perspicazes e trágicas da mitologia grega é Sísifo. Ele ficou conhecido por dois principais motivos: sua astúcia descomunal e sua famosa punição eterna. Por ter conseguido enganar os deuses e a morte 2 vezes, Sísifo foi condenado a empurrar uma pedra até o topo de uma montanha. Todavia, sempre que ele alcançava o topo, a pedra rolava de volta para baixo. Um trabalho que seria realizado todos os dias da sua vida, por toda a eternidade. Uma tarefa totalmente sem propósito, sem progresso, sem utilidade. Sísifo, proletário dos deuses, impotente e revoltado, conhece toda a extensão de sua miserável condição. Pensa nela durante a descida. A clarividência que deveria ser o seu tormento, consuma ao mesmo tempo sua vitória. Não há destino que não possa ser superado com desprezo. O filósofo quis dizer que Sísifo se torna o herói do absurdismo porque ele toma consciência do seu sofrimento, ele reconhece a inutilidade do que faz, mas ainda assim não cria falsas esperanças. Camus encerra seu livro dizendo que a própria luta para chegar ao pico basta para encher o coração de um homem, e que é preciso imaginar Sísifo feliz. Mas será que a felicidade de Sísifo soa como uma solução real? Ou apenas uma frase bonitinha para mascarar o desespero? O problema é que na vida real o ser humano se esgota. Raramente o desespero tem algo de heróico. Ele geralmente costuma se manifestar como apatia, depressão, tristeza, cansaço. Dizer a alguém que está exaurido pela falta de sentido da vida que deve imaginar Sísifo feliz pode soar menos como libertação e mais como uma forma gourmetizada de positividade forçada. C.S. Lewis, em sua obra Cristianismo Puro e Simples, especificamente no livro 3, capítulo 10, argumenta a respeito do desejo. O cristão diz: as criaturas não nascem com desejos a menos que exista satisfação para esses desejos.
Um bebê sente fome. Bem, existe algo como a comida. Um patinho quer nadar. Bem, existe algo como a água. Os homens sentem desejo sexual. Bem, existe algo como o sexo. Se eu encontrar em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Confesso que quando eu li esse argumento de Lewis, surgiu uma objeção logo em seguida em minha mente. E os desejos ruins, crueldade, violência, dominação, isso também apontaria para algo real? Seria esse um argumento válido para contestar o absurdismo de Camus? Pois se para cada desejo existe uma satisfação e uma realidade, significa que para os maus desejos também deve existir. Logo nascemos para o mal também, segundo essa visão de Lewis. Porém pode haver um equívoco da minha parte. Lewis distingue os desejos naturais das perversões, que por sua vez correspondem aos maus desejos. O escritor argumenta que o mal não tem uma existência própria, ele é uma deformação de algo bom. O desejo de crueldade, por exemplo, ele não é um instinto primário como a fome. Ele geralmente é uma distorção de desejos bons, como o de justiça, o de poder, de prazer, desejos esses que saíram do trilho. Eu sei que até aqui esse vídeo pode estar soando como uma crítica ao Camus, mas não é exatamente isso. Porque o que ele propõe não é simples e muito menos fácil de descartar. O que eu quero aqui, na verdade, é trazer esse confronto à tona. Porque no fundo a questão não é só filosófica, é existencial. O filósofo Albert Camus olhou para o mundo e encontrou um contínuo silêncio. Mas seria esse silêncio realmente a ausência de resposta? Ou seria uma linguagem que não sabemos interpretar direito? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. O céu não precisa gritar. Ele simplesmente está lá, todos os dias, dizendo a mesma coisa. E talvez o mais inquietante seja perceber que ele sempre esteve falando. Sendo assim, a questão muda completamente. Não seria mais, existe resposta? Mas sim, eu sou capaz de percebê-la? Bem, esse foi apenas um vídeo repleto de dicotomia, gravado por um mero mortal. Leiam, pesquisem, estudem, questionem, reflitam sobre as coisas. Comente Caminho Congelado e até a próxima.